Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele. Hoje no imobiliário, o STJ disse que o credor pode cobrar a dívida por execução judicial sem precisar leiloar antes o imóvel em alienação fiduciária. E no Constitucional, o STF retoma o julgamento sobre limites de juízes nas redes sociais em ano eleitoral. No penal econômico, a PF prendeu um ex-presidente da Rio Previdência por apuração ligada a investimentos de 970 milhões de reais no Banco Master. E no consumidor, o STJ manteve condenação de hospital por infecção em UTI neonatal com sequelas permanentes. E no civil, a Justiça do Distrito Federal negou pensão indenizatória à viúva após a morte do trabalhador, reforçando que a pensão por incapacidade tem caráter personalíssimo. E o comentário de hoje é do Marcos, que falou assim: tomara que o MED realmente torne a contestação mais eficiente, porque atualmente ela não é eficaz na devolução, dependendo muito da lentidão do golpista de tirar o dinheiro da conta. Muito obrigada pela sua participação, Marcos. Então bora pro episódio de hoje. Pegue um café, coloque um fone e vamos entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil e no mundo. E vamos começar com o direito imobiliário. A terceira turma do STJ decidiu por unanimidade que o credor com garantia de alienação fiduciária de imóvel não precisa antes seguir o rito extrajudicial de consolidação e leilão da Lei 9.514 de 1997. Pode optar por cobrar o débito inteiro por execução judicial, se o contrato for título executivo com liquidez, certeza e exigibilidade. No caso, o credor executou judicialmente contratos de mútuo garantidos por alienação fiduciária, mas o TJSP tinha extinguido a execução por entender que primeiro seria obrigatório consolidar a propriedade e leiloar o bem, para só então apurar eventual saldo. O relator, ministro Humberto Martins, afirmou que a jurisprudência do STJ reconhece essa escolha, via judicial ou via extrajudicial, e destacou que no judiciário há mais contraditório, com embargos e possibilidade de produção de provas. A turma também enfrentou juros atrelados ao CDI. O TJSP havia apontado nulidade com base na súmula 176, mas o STJ disse que não há nulidade automática do CDI e o DI como referência, citando o precedente que admite a taxa DI como parâmetro contratual sem presumir abusividade. Se você se formou por agora ou ainda está na faculdade e sente que ninguém te conta o que vem depois, o episódio de ontem do Após a Graduação é para você. A gente fala de dúvidas reais da advocacia, como precificar, se vale a pena começar sozinho e quais passos evitar logo no início. E atenção, hein? As inscrições para a OAB 46 já estão abertas e para muita gente o primeiro passo da advocacia começa justamente na inscrição. Quer clareza e um plano prático para o pós-diploma? É só dar um play no episódio de ontem, seguir o podcast e compartilhar com um colega que também está passando por essa fase. O link está aqui na descrição. E lembrando que por lá também, como a gente sempre reforça, né, Cibele, a gente tem sorteio semanalmente do kit Lolere para quem mais comentar. Então não perde essa chance e já vai lá conhecer e deixar o seu comentário. E vamos voltar com o direito constitucional. O STF retoma em 4 de fevereiro de 2026, no plenário presencial, o julgamento sobre limites de manifestações de magistrados em redes sociais e apps. Estão em análise ações da AMB e da AJUF contra a Resolução 305 de 2019 do CNJ. A norma atua como uma conduta digital e veda, por exemplo, comentar processo pendente ou atacar decisões de colegas, postura político-partidária, conteúdo discriminatório ou de ódio e postagens patrocinadas para fins comerciais ou de autopromoção. A rede social é tratada de forma ampla, incluindo plataformas e aplicativos de mensagens. A discussão é institucional. As associações dizem que o CNJ extrapolou competência e que a resolução pode embasar punições. O relator Alexandre de Moraes sustenta que a liberdade de expressão não é absoluta e que o texto apenas organiza deveres já previstos na Constituição, na LOMAN e no Código de Ética. O caso começou no plenário virtual em 2022 e retorna agora. Antes, o relator foi acompanhado por Edson Fachin, Dias Toffoli e Rosa Weber. O resultado pode impactar a leitura disciplinar de postagens e interações, como curtidas, especialmente em um ano eleitoral, e delimitar o alcance regulatório do CNJ. E se você quiser saber mais
mais detalhes sobre essa notícia, a gente soltou ontem uma matéria completa sobre o assunto lá no nosso portal. A matéria conta com uma entrevista com o ex-juiz, professor e advogado Jailton Lopes, que fala um pouco sobre alguns possíveis desfechos para o julgamento que acontece hoje no STF. Então, depois de ouvir esse episódio, é só ir aqui no link da descrição para conferir a matéria completa. E vamos agora com direito penal econômico. A Polícia Federal prendeu Davis Marco Antunes, ex-presidente da Rio Previdência, na segunda fase da Operação Barco de Papel. A apuração envolve investimentos do fundo em letras financeiras do Banco Master, estimados em cerca de 970 milhões de reais, em novembro de 2023 e julho de 2024. Segundo as informações divulgadas, ao menos 9 aplicações são analisadas com suspeita de aumento relevante do risco ao patrimônio previdenciário. Foi apontado que esses títulos não têm cobertura do Fundo Garantidor de Créditos. A prisão ocorreu em Itatiaia, com apoio do RPF, e o investigado foi levado à PF no interior, com encaminhamento posterior ao Rio. As diligências teriam sido determinadas pelo juiz da 6ª Vara Federal Criminal do RJ, com menção a risco de destruição de provas e obstrução da investigação. O caso cita crimes contra o sistema financeiro nacional e delitos correlatos, com menções como gestão fraudulenta, desvio de recursos, corrupção passiva, associação criminosa e fraude à fiscalização. O contexto inclui a liquidação do Banco Master pelo BC em 19 de novembro de 2025 e a informação de que a Rio Previdência afirma estar resguardada por decisão judicial de dezembro de 2025, com retenção de valores ligados ao investimento. E vamos agora com o direito do consumidor. A 4ª turma do STJ manteve a responsabilização de um hospital privado por infecção hospitalar adquirida em UTI neonatal, que teria resultado em paralisia cerebral e sequelas permanentes em um recém-nascido. No julgamento de embargos de declaração, o colegiado rejeitou o recurso do hospital e acolheu parcialmente o dos autores. No caso, o hospital alegou que prematuridade extrema e baixo peso ao nascer contribuíram para o resultado, defendendo com causas para afastar ou reduzir a indenização. A família, por outro lado, sustentou responsabilidade objetiva pelo CDC e pediu custeio contínuo do tratamento, além de pensão mensal, em razão das sequelas permanentes. No voto, o relator ministro Marco Buzzi afirmou que não havia omissão, contradição ou obscuridade no acordo anterior, e por isso rejeitou os embargos do hospital. Já nos embargos dos autores, reconheceu ajustes para garantir reparação integral. Ficou definido que o hospital deve arcar integralmente com o tratamento de saúde do menor enquanto persistirem sequelas ligadas à falha do serviço, com valores apurados na liquidação. Também foi restabelecida a pensão vitalícia de 4 salários mínimos, paga a partir dos 18 anos. Em voto visto, o ministro Antônio Carlos Ferreira acompanhou o custeio integral e destacou que a redução de pensão havia sido vinculada à aplicação indevida da teoria das concausas. E no direito civil, a Justiça do DF julgou improcedente a ação de uma viúva que queria manter o pagamento de pensão mensal indenizatória que era paga ao marido, fixada por acidente de trabalho. A sentença foi da 3ª Vara Civil de Taguatinga e afirmou que essa pensão, por reduzir capacidade laboral, tem natureza personalíssima e não se transmite automaticamente aos herdeiros. No processo, a pensão foi definida na Justiça do Trabalho como vitalícia, mas condicionada expressamente à vida do trabalhador. Após o óbito em 2023, a empresa continuou pagando por um período por falha administrativa e, quando identificou o erro, suspendeu os repasses e notificou a autora. A magistrada destacou que a verba não é benefício previdenciário, é indenização por responsabilidade civil, voltada a recompor perda ou diminuição de renda do próprio trabalhador lesado. Por isso, com a morte, o direito às parcelas futuras se extingue, porque deixa de existir o suporte fático, a limitação laboral pessoal e a necessidade de compensação periódica ao titular. A sentença também afastou a aplicação da Lei 8.213 de 1991 por tratar de pensão por morte e proteção previdenciária dependentes, com pressupostos distintos. Sobre os pagamentos após o falecimento, o juízo entendeu que o erro não gera direito adquirido nem reconhece obrigação permanente, e registrou que a autora deveria ter comunicado o óbito. O pedido de dano moral foi negado por considerar a suspensão um exercício regular de direito e cumprimento do título. E agora a gente vai trazer um giro pelas principais matérias penalistas. O ministro Alexandre de Moraes homologou acordos firmados entre a Procuradoria-Geral da República e os militares Márcio Nunes de Rezende Júnior e Ronald Ferreira de Araújo Júnior, do Núcleo 3, apurado por tentativa de golpe, suspendendo a ação penal até o cumprimento integral das condições sob fiscalização. O ministro Flávio Dino concedeu habeas corpus
corpus para determinar o envio de ação penal na Justiça Militar ao Ministério Público Militar, a fim de avaliar de forma fundamentada a possibilidade de acordo de não persecução penal, artigo 28A do CPP, em caso de porte de entorpecente em área castrense. O Superior Tribunal de Justiça, por decisão do ministro Joel Paciornik, revogou a liminar que havia substituído a prisão preventiva do cantor Oruan por cautelares ao negar recurso em habeas corpus diante de violações reiteradas do monitoramento eletrônico com referência ao artigo 282, parágrafo 4º do CPP. Então é isso, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio. Muito obrigada por ter ficado até aqui. E como sempre, eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu ponto aqui com a gente. A Caroline, Natana, Wanda, Reinaldo, Ana Paula, Dali Viegas, Karina, Bela, Charles, Gisele, Marcos, Leonesser, Felipe Calou, Duda e Shirley Gomes. Muito obrigado a todos que comentaram. Inclusive, eu tô percebendo aqui que só o Reinaldo que tá comentando sempre que pode pra concorrer ao nosso kit de sexta-feira, hein? Tá muito fácil pra ele. Pois é, pessoal. Em sexta-feira a gente vai estar sorteando um novo kit e quem comentar mais nos episódios dessa semana que vai ganhar. E não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, ativar as notificações e também avaliar a gente com 5 estrelas. Se inscreve também na nossa newsletter, ela é gratuita e o link tá aqui na descrição. E compartilha também o episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lery, que estamos sempre repostando por lá. Então é isso. Se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.